Sabe aquele tipo de problema que parece impossível, que não importa para onde se olhe, não tem uma resposta certa? Pois é. E se eu disser que existe um método, um passo a passo, para transformar essa confusão toda em clareza? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Um processo de 5 passos para encarar até os dilemas mais cabeludos. Para a gente começar, vamos pensar numa situação bem concreta, um verdadeiro quebra-cabeça. Imagina só, alguém recebe uma herança valiosíssima de um pai que faleceu, só que junto com os bens vem uma dívida gigantesca. E aí, seria justo pegar só a parte boa e deixar a dívida de lado? Esse é o tipo de problema do mundo real que a gente vai destrinchar junto. E o ponto principal é justamente este. A gente não precisa ficar só na intuição ou no achismo. Existe, sim, um caminho estruturado, quase como um kit de ferramentas para o nosso cérebro que nos guia nessas situações complicadas até uma solução que faça sentido, que seja lógica e equilibrada. E aqui está o nosso mapa do tesouro. Esse método, a argumentação tópica, funciona em 5 passos bem claros. Primeiro, a gente define qual é o problema de verdade. Depois, vai atrás de princípios que todo mundo concorda. Aí, seleciona os mais fortes, constrói os argumentos de cada lado e, por fim, o mais importante, busca uma solução que harmonize tudo. Vamos ver como isso funciona na prática? Ok, então vamos mergulhar de cabeça no nosso caso. O primeiro passo, e talvez o mais crítico de todos, é entender qual é a verdadeira pergunta que a gente precisa responder aqui. A situação é bem direta, né? De um lado, bens, dinheiro. Do outro, dívidas enormes. O herdeiro, claro que é uma coisa, mas não a outra. E é exatamente nesse conflito de interesses que a tensão toda começa. E aqui vem o pulo do gato. Antes de sair correndo atrás de uma resposta, o método nos obriga a fazer uma pausa e pensar. Qual é a pergunta certa a se fazer? Porque vamos combinar, uma pergunta mal feita quase sempre leva a uma resposta que não ajuda em nada. E olha só que pergunta bem amarrada. Percebe como ela é específica? Ela é justa com os dois lados. Tanto o herdeiro, que quer se proteger, quanto os credores, que querem que a dívida seja paga, concordariam que essa é exatamente a questão central que precisa ser resolvida. Bom, com a pergunta certa na mão, a gente passa para a fase de investigação. Agora é a hora de encontrar a matéria-prima para construir os argumentos. E essa matéria-prima são os tais dos princípios compartilhados. A palavra-chave aqui é topo-i. Parece complicado, mas a ideia é simples. Pensa neles como um terreno comum. São valores ou ideias tipo justiça, liberdade, responsabilidade, que a maioria das pessoas numa sociedade ou num campo específico como o direito aceita como um ponto de partida válido para qualquer discussão. É daí que a conversa começa. No nosso caso da herança, se a gente pesquisar leis, casos antigos e até o bom senso, vários desses topoi aparecem. Temos a liberdade do herdeiro de escolher, a responsabilidade com quem tem dinheiro ao receber, o direito à propriedade, a necessidade de proteger a pessoa da falência. Ufa! Ou seja, a gente tem muito material bom para trabalhar. Mas calma, não é para usar tudo de uma vez. O próximo passo é ser estratégico e selecionar os princípios mais fortes e relevantes para o nosso problema. E não é uma escolha aleatória, não. A gente avalia o peso de cada um. E com base nisso, a gente seleciona liberdade, propriedade e proteção como as colunas que vão sustentar os nossos argumentos. Agora a coisa esquenta de verdade. A gente pega aqueles princípios que selecionamos e usa eles para construir os argumentos de cada lado. É aqui que o conflito de ideias fica preto no branco. E olha só o choque de trens. De um lado, o herdeiro, com um argumento forte baseado na liberdade de escolha e na proteção contra a falência. Do outro lado, os credores, com um princípio igualmente forte, o da responsabilidade. As dívidas precisam ser pagas. E aí? Os dois argumentos são válidos, os dois partem de ideias que a gente aceita. Como é que se resolve isso? E então a gente chega na etapa final. E, na minha opinião, é a parte mais elegante do processo todo. Porque aqui não se trata de escolher um lado para ganhar. A ideia é outra. A mentalidade aqui muda completamente. É uma virada de chave. A gente para de pensar em quem ganha e começa a pensar em como a gente pode criar uma solução que respeite o que há de verdade nos dois lados. O objetivo é a síntese, é encontrar uma saída inteligente. E o mais legal é que essa análise toda não nos leva a uma teoria abstrata. Ela nos aponta para uma solução real que existe na prática. Um mecanismo do direito chamado benefício de inventário. É uma ferramenta que o sistema legal criou justamente para esse tipo de impasse. E olha só que genial como isso funciona. O herdeiro aceita a herança, sim, mas a responsabilidade dele pelas dívidas fica limitada ao valor daquilo que ele recebeu. Isso protege o patrimônio pessoal dele, honrando a liberdade e a proteção.
Ao mesmo tempo, os credores podem ser pagos usando os bens da própria herança, o que honra o princípio da responsabilidade. É um equilíbrio perfeito, uma solução ganha-ganha. E a grande sacada aqui é a seguinte: esse método de 5 passos não serve só para advogados ou juízes. Pensa nele como um canivete suíço para tomar qualquer decisão complexa, seja nos negócios, num dilema ético pessoal ou qualquer situação em que existam valores importantes batendo de frente. É uma estrutura para pensar melhor. E para fechar, fica essa reflexão. Pense em algum problema que parece impossível no trabalho ou na vida. Em vez de ficar procurando um jeito de ganhar a discussão, e se a verdadeira saída for criar uma solução equilibrada que respeite a verdade que existe em todos os lados? É uma forma muito mais poderosa de resolver as coisas, não acha?